Pessoal, hoje a nossa aula então vai ser um pouquinho diferente. Eu vou falar para vocês aqui no computador, vou mudar um pouquinho a estratégia, né? E vou filmar então a instalação, né? A ligação do equipamento, e vou meio que misturar os dois aí para vocês terem uma ideia do que acontece então. Hoje nós vamos falar então sobre as PLCs, né? Unitronics, então, como eu falei para vocês. A gente vai ver aí desde a parte de instalação, como funciona, como ligar, então vou fazer as conexões lá. E tá falando então do algoritmo aqui, falando de como desenvolver um sistema. A princípio aqui eu peguei como exemplo então uma balança de fluxo, tá? Então isso é para você ter uma ideia de como você faria uma balança de fluxo. Como eu falei para vocês, né, pessoal? Isso é programação, isso é automação, serve para milhares de funcionalidades. Então você tem que o quê? Estudar o teu caso. Para que você precisa? Quero controlar um galinheiro, serve. Quero controlar o sino da igreja automático, serve. Quero controlar o piano lá. O que você quiser fazer, pessoal, esses caras fazem, né? Vai da tua lógica, vai da tua programação, tá? Então nós vamos falar um pouquinho aqui no começo sobre como tá configurando isso, tá entendendo isso. Então você tem que ter a lógica, você tem que ter o equipamento, comprar os equipamentos, instalar o equipamento, programar ele e ir lá no local e instalar o equipamento nos teus outros componentes lá do teu sistema, tá? Então todo o sistema que a gente for fazer, nós vamos ter que fazer um estudo de caso, uma análise do sistema, né? Como isso funciona, tá? Então eu tenho um vídeo aqui da minha balança de fluxo. Essa foi a primeira balança de fluxo que eu fiz. Então o que acontece, pessoal? Isso aqui precisaria de uma semana de aula só sobre estudo de caso, senão eu vou ficar aqui muito tempo falando. O programa, a mesma coisa. Então eu precisava fazer para vocês um curso mais técnico, mais específico, com algumas horas, alguns dias, aí, várias aulas, para poder estar ensinando isso para vocês. Mas eu vou dar uma pincelada rápida então, beleza? Então o que seria isso, pessoal? Nós temos uma balança de fluxo, então vamos estudar o caso. O caminhão encosta embaixo, então vazio, e eu tenho que encher esse caminhão, 21 toneladas. O peso tem que ser o peso mais exato possível, então, tá? Tudo isso programado, então. Então, beleza. Então, o que eu vou ter, pessoal? Eu tenho aqui, ó, as válvulas pneumáticas. Depois, eu estou devendo uma aula para vocês ainda de sensores e atuadores, tá? Que eu vou fazer uma hora que tiver um tempinho. Mas eu já quero estar fazendo isso já para estar adiantando um pouco. Então, o que são sensores e atuadores, né? Os atuadores vão fazer alguma coisa para mim e os sensores vão sentir alguma coisa para mim. Então, o que seria sentir alguma coisa para mim? Qual o peso da caçamba é sentir alguma coisa para mim. Ele está sentindo qual o peso. Está ligado? Não está ligado? Ele está sentindo. Posso começar? Não posso começar? Ele está sentindo. E a atuação seria o quê? Abre e fecha as válvulas, né? Tem as válvulas de descarga de produto em cima, que está caindo soja, ó, e tem as válvulas embaixo, então, que vão abrir e fechar agora para descarregar, então, da caçamba de pesagem, né, para a caçamba do caminhão lá embaixo. Então, abriu embaixo agora, ó. Então, é um trabalho de abre em cima, fecha embaixo. Aqui eu tenho a PLC, então, né, essa que eu vou mostrar para vocês, ó. Se vocês prestarem atenção, a tela se movimenta. Então, conforme vai esvaziando lá, ó, ele vai, então, mostrando na tela, né. Tá enchendo, tá... Então, se você ficar olhando na tela, você vai ver os movimentos, né? Isso é visual, então, né, pessoal? Junto com o sistema lá, tá? Então, nós vamos estar estudando como instalar essa PLC aqui rapidinho, né? Pra gente ter uma ideia aí. Então, aqui tá mais de longe, é outra aqui, tá, pessoal? Mas funciona da mesma fórmula, né? Eu tenho o descarregador em cima, ó. Então, eu tenho a parte do silo, que fala, né? O pulmão. Então eu tenho com duas bocas de descarga, com uma boca de descarga. Então cada sistema a gente vai ter que estar analisando. Quantos é em cima, quantos é embaixo. Esse aqui no caso é uma boca só embaixo e duas em cima, tá? Então tudo vai depender da construção física do teu sistema aqui, ó. Então eu tenho, né, um tampão embaixo que abre e fecha, né? E em cima então dois carregadores, tá, pessoal? Então tem muito detalhe a ser estudado aqui. Então não tem como passar tudo para vocês aqui, mas vamos embora então. Então a gente vai fazer o estudo de caso. Então o que o nosso sistema vai ficar fazendo, pessoal? Ele vai ficar controlando então o peso, que vai ser o principal de tudo, né? E daí abre e fecha em cima, abre e fecha embaixo. Quando que abre e fecha em cima? Quando está vazio embaixo. Quando que abre embaixo? Quando parou em cima e deu no peso. Então todas essas informações é o nosso sistema que vai tratar, tá? E onde vai estar isso então? Dentro da PLC, que é aquilo que eu vou mostrar para vocês então. Então eu tenho que ter uma lógica de programação, um algoritmo, para fazer essa programação jogar dentro da PLC, né, aquela que mostrou ali no videozinho, né, é o estudo de caso, como eu falei para vocês, né. Pessoal, aí a gente monta na bancada aqui todo o equipamento, toda a PLC e tal. Ah, professor, como é que eu vou testar um motor lá que tem 1 metro de altura lá? Como é que eu vou testar aqueles
botões ali, pneumáticos que abrem e fecham aquelas caçambas, né? Como que você vai testar? Bota um relé na saída, como a gente viu ali, né? E você faz o teu programa, então. Então, você bota os relé com uma lâmpadazinha, o que vai acontecer? Cada vez que a tua PLC então fez, você vai testar. O botão de play de teste ali você vai usar milhões de vezes. O programador sabe que é normal, né? Porque você faz um comando, vai lá e testa, faz lá outro, testa. O que mais você fica fazendo é testando o teu sistema. Então beleza, então como que eu vou testar? Bota uma lâmpada na saída, bota um LED na saída, você não precisa ligar o motor aqui. Você bateu aqui, bateu o relé, acendeu a lampadinha, você sabe, opa, se ali eu tivesse o motor, agora a ligação do motor, eu saberia que o motor estava funcionando, que a minha válvula ia funcionar, que a minha luz ia acender, que o meu motor ia ligar, que a minha sirene ia tocar, tá? Então, você não precisa montar toda a tua estrutura aqui no teu escritório, no teu quarto que você está desenvolvendo. Você vai botar LED aí, piscou lá, você sabe, opa, funcionou. Então, você faz um comando. A hora que acabar tal coisa, liga a caixa. Você olha lá, puf, ligou a lampadinha. Então, o teu sistema está funcionando, tá? Então, assim que funciona, beleza? Aqui está o site da Unitronics. Então, pessoal, o que a gente vai ocupar daqui, então, né? Precisar daqui, tá? Parte de software aqui, ó, os 3 tipos, tá? Os 3 modelos, então, o VisualLogic, o 90 e o Unilogic. O Unilogic eu nunca trabalhei ainda, tá? O VisualLogic e o 90 Ladder aqui eu já desenvolvi, tá? Então, vamos supor, entra aqui no VisualLogic, né? Você vai encontrar, então, a parte para estar instalando o aplicativo para estar desenvolvendo no teu computador, né? Então você abre aqui a última versão, clicou aqui, ele já instala. Previews aqui, ó, outros softwares e utilitários, tá? Então que faz parte também do pacote, que são, como eu vou dizer para vocês, por exemplo, que o S-Card Switch, né? É outro software, então, onde você vai fazer o tratamento das memórias lá, dos cartãozinhos de memórias da tua PLC, tá? Outro detalhe, pessoal, que você baixa no site deles lá também, ó, é o datasheet, né? Tá? É o PDF, então, de cada equipamento. Então, você tem 2, né? Você tem o PDF, então, das especificações dele, ó. Já vou falar com vocês. E tem também da instalação, tá? Então, essa instalação aqui, ele vai dizer o que, ó? Os tipos de conexões, o buraco lá para você fazer na tua caixa, lá no teu quadro de comando, o trilho que ele vai, a energia, as ligações, os jumpers, né? Os pinos, aqui por exemplo as tuas entradas e tuas saídas, né? Então tudo ele vai te informando aqui a parte de ligações, né? As saídas, as relés aqui, ó, transistor, como a gente veio sempre conversando, né? Então você tem, por exemplo, as saídas aqui, como que incrementa, como que liga. Então é bastante assunto, tá, pessoal? Não vou ficar aqui, vamos lá. Especificações também, ó. É outro que você precisa ler. Então, para cada modelo nosso aqui, é o V130 33 TR6. Então, o que ele tem, ó, 8 entradas digitais, uma de encoder, 4 analógico inputs também na entrada, né? 6 relés saídas, 6 relés as saídas, tá? 2 então a transistor aqui de alta velocidade. Então, para isso que a gente tem que entender, né? De transistor, tá? Tudo aquilo que a gente estudou até agora. Bora então. Aqui então as saídas, então quanto que suporta, né? Tá? A saída lógica de 0 a 5, então tudo isso tem que ser estudado, tá, pessoal? Que mais importante? Tudo é importante, tá? Mas eu não vou poder falar de tudo, né? Senão leva um ano. Eu tenho aqui as entradas, então input analógicas 4, relés output saída 6, transistor output 2. Outra parte importante aqui, ó, sobre as especificações, né? O que a gente tem aqui, pessoal? Ó, memórias bits, memory bits, MBs, né? Então a gente tem quanto? 4.096. Isso nesse equipamento, tá, pessoal? Cada equipamento então vai ter a sua especificação aqui dentro, né? Memórias inteiras, tá? 2048. Então isso aqui nós vamos estudar quando a gente começar a programar o que é uma memória inteira, o que é uma memória de bit, tá? O que é uma memória longa, o que é um double word, né? Então tudo isso aqui daí a gente vai utilizar, então a gente tem que saber quanto que tem, né? Porque conforme o sistema que eu vou fazer, então,
eu preciso saber, né, quando a gente faz o estudo de caso, análise, né, quantas entradas precisa, quantas saídas precisa, quanta memória precisa, né? E nesse equipamento, então, aqui está especificando aqui, ó, né, 192 timers, ó, 24 contadores, né? Então, tudo isso você vai poder usar, então. Então, pessoal, primeiro de tudo, para a gente ligar a PLC, tá, ao computador, o que a gente vai utilizar, então? O DB9, né, vem um conectorzinho, então, um cabinho tipo telefônico, né? Você vai vir com ele, então, né? E ao lado aqui da nossa PLC, ele tem um conectorzinho, então, onde ele vai ser conectado aí. Beleza? É o DB9 do computador, né? Esse carinha aí, ok? Pensando que vocês já entraram lá na Unitronics e instalaram o programa, ele está aqui, VisiLogic, vamos dar um play nele para nós começarmos, então, falar sobre o programa, tá, pessoal? Então, o que é esse programa, ó? O programa, vamos começar aqui um projeto do zero, um projeto novo aqui, ó. Então, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer, o que é, pessoal? Ó, é definir o tipo da PLC. Então, a primeira vez que você entra num programa novo, a primeira coisa que ele vai pedir para você é o tipo da PLC. Então, qual é a minha PLC? V130. Qual que é o modelo dela aqui? Aqui nós temos vários, ó. Então, o que vai acontecer aqui? A nossa é a TR6, né? É essa aqui. Então, por que isso, pessoal? Ó, a TR6, ó, por exemplo, ela tem 8, então, entradas. Saídas, 8 saídas. As analógicas, então, 6, né? Tá? Então, o que acontece? Vamos mudar aqui para nós ter uma ideia, ó. A R24, por exemplo, ela já tem, ó, 12 entradas. Tá? O que seria o comandando minhas saídas, então? Abre e fecha, né? Ah, encheu, deu 1000 kg, deu, opa, então para de derramar, espera um pouquinho, abre embaixo para carregar o caminhão, fecha embaixo, né? E espera um pouquinho e libera em cima. Confere se a balança está em zero, né? E abre em cima, tá? Assim que vai funcionar o processo. Abriu em cima, está carregando, está dando peso, deu o peso, para, abre, fecha. E assim vai. Então, todo o teu sistema que você for fazer, existe um processo, né? Porque o algoritmo, o teu programa está fazendo. E então, iria estando na tela aqui, ele enchendo e fechando, como eu mostrei para vocês antes na tela ali. Tá bom? Então é assim que funciona esse sistema. Pessoal, essa aqui é uma PLC, como eu falei para vocês. Então existem N modelos de PLCs, N linguagens de programação, tá? Essa é uma PLC muito boa, eu gosto muito de trabalhar com ela. Eu trabalhei com vários modelos, né? E por que eu gosto dela? Porque ela tem muitos aplicativos aqui, muita coisa que umas boas aí não tem, tá? As de qualidade, as top aí não tem, esses Unitronics tem, os caras são bons. Então por isso que eu aconselho sempre a trabalhar com esses bichinhos aí, tá? Então você montaria um sistema assim, estaria funcionando, né? Você vai comprar uma fonte, vai comprar uma PLC, vai comprar os relés, alguns botões, tudo de acordo com o teu projeto, tá? Então, por exemplo, para fazer um projeto desse, na época, o que faz uns 4, 5 anos atrás, aí, quando eu fazia os orçamentos para comprar, né? Tipo um equipamento desse aqui, você gastaria uns 6, 7 mil reais para estar montando. E daí, claro, conforme mais moderno eles vão ficando, né? Mais caro vão ficando, tá? Existe de touchscreen, que nós vamos fazer o curso também daqui uns dias, né? Tá? Via touchscreen e como conectar esses componentes. Isso aqui tem várias funções aqui dentro, tá, pessoal? De cartão, de internet, de mandar SMS, de salvar em dados. Que é o VisiLogic, né? Tá, esqueci o nome. Beleza. Então o que eu tenho aqui, pessoal? A gente vai ter que entender, então, depois, né, aprendendo a programar com o tempo, para que serve cada coisa aqui. Então eu vou dar uma pincelada rápida para vocês, ver se vocês gostam dessa área, tá? Então o que eu tenho aqui, pessoal? Ó, projeto novo, abrir como os outros, né? TCP e IP para configurar, as propriedades do meu projeto, senha, importar, exportar, imprimir. Esse imprimir, então, seria as linhas de código, tá? Então, beleza, o que mais, então? Visualizar, né, com a PLC, as configurações da PLC que a gente mostrou na aula, as informações da IHM, tá? Isso que a gente vai ver também na hora que eu estiver mostrando, então, a instalação dos equipamentos, né, beleza? Isso aqui a gente vai fazer o quê? A gente vai ligar o computador para comunicar, então, via cabo, né, com a PLC. Aí eu vou programar aqui, então eu vou jogar essa programação para dentro da PLC. Então eu consigo ler a PLC, consigo programar na PLC, programo aqui, faço o programa aqui e jogo para lá. E costumo também testar, consigo testar isso aí, então, meio que online com ela e depois a gente vai ver, beleza? Então vamos entender o programa aqui primeiro, né? Então o que eu tenho aqui nesse menu principal, pessoal? As telas, tá? Não, pessoal, aqui, desculpa, aqui é os programas, ó, que são minhas telas de programa.
Então a gente tem que aprender a programar, programação em ladder, em blocos, né? Tá? Então cada negócio desse aqui vai ter uma função, né? Vai trabalhar de um jeito, é uma programação isso aqui, é o meu algoritmo então traduzido em programa, tá? E aqui ele continua também, ó. Então deixa eu pegar aqui, ó. O programa vai embora, tá, pessoal? Então a gente teria que, né, fazer um curso então sobre essa programação aqui, que também levaria dias até você entender tudo, né? Então existem os comandos, existe para que serve cada coisa. Aqui em cima estão eles então, né? Então conforme você vai abrindo aqui, você iria montando ele, beleza? Então aqui eu tenho minhas páginas de programação, ó, tá? O meu sistema então vai pular entre páginas de programação, né? E tenho aqui então nesse caso as minhas telas, né? Que o sistema então também vai ficar pulando entre essas telas. Depois a gente vai ver essas telas aqui lá na PLC, tá? Então vamos lá. Então para você fazer um sistema funcionando, por exemplo, essa aqui você tem 9 telas, né? Tá? Então eu tenho a tela de informação, eu tenho a tela a principal do coisa, tenho aqui então é o processamento dele, qual que é o produto, você escolhe na tela, ó, sorgo, milho, soja, porque cada um então é um tipo de produto, então também era outro curso só aqui, tá, pessoal? Bora lá, muita informação. A dosagem aqui, que é a dosagem, aquela que eu mostrei para vocês, tá? Então se a gente pegar esse cara aqui, ó, lá na tela ele vai ficar então trabalhando assim, esvaziou, beleza, agora ele está enchendo, encheu, agora vai começar a esvaziar, então ele fica trabalhando assim, visualmente lá na tela, igual a parte de cima, igual o resto aí, beleza. Carga completa, então acabou a carga, ele vai avisar na tela, né? Ó, carga completa, iniciar nova carga, aguardar um pouquinho, ver como é que tá, fechou tudo ok, nova carga. Aqui uma tela de emergência então, né? Se por acaso acontecer alguma coisa, se apertar o botão vermelho, vai ativar essa tela aqui. Então tudo isso é em programação, tá, pessoal? Vamos embora. Tela de cancelamento, tela de parâmetros, tá? Aqui é outro detalhe, aquilo que eu falei do peso lá, qual é o produto, né? Então isso aqui também dá um curso, só isso aqui. Para que serve isso, pessoal? A maioria das balanças, o pessoal que faz, por exemplo, isso é o algoritmo, tá? Então você pode fazer algoritmo de tudo que é tipo. O algoritmo que eu fiz então era para ter uma precisão exata de peso no caminhão. Então aconteceu uma vez lá de ter uns 200 caminhões numa fila lá, e eu fui lá e fiz o equipamento. Não voltava um. Porque o que mata os caras no oscila é esse caminhão ficar indo e voltando por erro de peso. Então ele tem que tirar, tem que pôr, tem que tirar, tem que pôr. Com essa balança o cara já sai da balança, não tem erro, vai para a balança, pesou o caminhão, rua. Então os caras ficavam felizes da vida. E de 200 caminhão não voltou nenhum. Então por isso que eu digo, o algoritmo, o jeito que você pensa, como que isso vai pesar, como que vai conferir, como que vai tirar as diferenças, tudo isso é no algoritmo, é na programação que a gente tira. Aí você consegue jogar para o equipamento vai trabalhar da forma que você programou. Se você programar ele bem, vai funcionar bem. Programou mal, mal. Beleza, pessoal? Aqui então a gente tem, pessoal, essa parte de baixo aqui, o controlador de memórias, né? Memórias input, output, né? Os timers, memória bit, integer. Então todo o que você vai usar as memórias, né? Teus operandos aí, tá? Do teu sistema estão aqui, tá? Aqui o controle de telas, eu acho que eu falei já, né? Tá? Que mais? Aqui então a definição, por exemplo, que você vai dar, né, um nome, nomenclatura aí, de cada memória para você estar usando. Então quem vai ser a MI0? Meu peso bruto, que é o que está vindo do equipamento, né? O peso mínimo, o peso padrão, memory bits, então eu tenho timers, né? Então tudo isso aí você vai usar. Então aqui estão os componentes, tá, que a gente iria usar no sistema, né? Eu tenho então um disjuntor, chave principal, a fonte 24 volts, a PLC, os relés então para controlar as saídas, os botões para controlar a entrada, esses caras então como atuadores e esse como sensores, né? E aquele lá também então como um sensor, né? Só que o que acontece, pessoal, esse então, por ele ter uma comunicação, né, com o equipamento em outra plataforma, tá? Outra forma de comunicação. Então o que eu vou fazer? O cabinho que vem de comunicação do computador vai entrar então a comunicação com o meu sensor de pesagem lá, que daí entra em contato com a célula de carga e efetua a pesagem, beleza? Então vamos embora. É rápido o negócio aqui, senão... Beleza. Então o que a gente tem aqui? Agora eu tenho então a minha PLC
ligada no disjuntor, ligada no 24 volts, alimentando ela. Aqui eu tenho minhas entradas e minhas saídas, que são as saídas, e aqui são as entradas, então, né? E aqui as saídas. Então tem a configuração delas conforme o manual a gente vai vendo, né? Tá? Então a gente vai fazer o que? Aqui é a alimentação dela do 24 volts, e aqui onde eu vou estar ligando, então, os meus atuadores sensores. Beleza, mas essa parte aqui, então, o que vai acontecer, pessoal? Eu vou, então, conectar de volta com o computador, né? E daí, como eu falei para vocês, então, vou ligar o equipamento, certo? E agora, então, eu tenho o meu equipamento ligado já com o programa que está lá no computador, conversando com ele aqui. Então, agora a gente vai lá e faz um teste, né? Para ver se realmente a conexão está funcionando com ele aí. Quando eu estou, então, com o meu sistema instalado, né? Tudo direitinho, já configurado, ligadinho, conectado, como eu mostrei para vocês aqui. Aí a gente, então, vai testar. Como que vai testar, então, aqui em conexão? Então, você vai pedir aqui uma... teste online é aquele que vamos primeiro testar a comunicação aqui, ó. Então o que é a comunicação? Ah, você está instalando o equipamento. Então você vai ter que configurar as portas, o tipo da comunicação, tudo direitinho, né? Então se tiver tudo ok e você clicar aqui em obter informações da PLC, ó, ele trouxe então, ó, trouxe o modelo dela, certo? E o sistema instalado nela. Então quer dizer que já está comunicando com a PLC. Tá? Vamos supor, vamos mudar aqui para COM2 e tentar trazer as informações, ó, vai dar erro. Então, enquanto tiver erro na tela, tem alguma configuração errada, tá, pessoal? Cara, tem várias configurações aí que a gente tem que cuidar, esse é o detalhe. Uma erradinha não funciona, é igual um programa, tá? Quem é programador aí já sabe, né? Um pontinho errado, uma vírgula errada, o sistema não funciona. Então, beleza, então pedi as informações, trouxe na tela, beleza, que tem outra janelinha, ó. Ajustar o horário que está na PLC, então tá com o horário correto? É o mesmo? É o meu aqui está correto, então beleza. Se não, ó, obter valores atuais. Então ele vai buscar, tá? A data aqui, ó, o dia, a hora que está na minha PLC, tá? Então o que a gente testou? Comunicou, beleza. Vamos ligar aqui, ó, Então o que eu tenho aqui? Um simulador, ó. O que está acontecendo aqui, pessoal? Tá igual o que está acontecendo no meu, lá na minha PLC. Vocês estão vendo as memórias azuis aqui embaixo, ó. Ó. Com que estado que elas estão, certo? Então eu tenho as minhas entradas e minhas saídas, ó. Minhas entradas, então, que é IN, né? Vamos ver, ó. Tá tudo em 0. Tá? Por quê? Porque eu não tenho nenhuma entrada, não apertei nenhum botão, não setei nada, eu só liguei a máquina. Tá? Se eu clicar em algum botão, então eu tenho uma entrada aqui. Output, saída, vamos ver. Ó, o que eu teria então? Liguei a minha máquina, a primeira coisa que ela faz é ligar o sinal amarelo. Tá? Então aqui eu estou vendo o que está acontecendo na máquina, um teste. Então se eu for lá na máquina, por exemplo, lá na máquina, ou aqui e apertar o F1, eu posso apertar tanto aqui quanto lá na máquina. Tá? Se eu alterar aqui, depois eu mostro para vocês, então, alterou lá na máquina também. E se eu for lá na máquina agora e alterar, ó, altera aqui também. Então, pessoal, com o tempo, né, a gente vai aprendendo a programar, conforme a gente vai programando e vai testando com ela, eu vou ter aqui, né, 0 e 1, então conforme eu vou modulando ela lá, eu consigo visualmente, então, se ela estiver em conexão, saber em que estado que está essa memória aí. Tá? Então é assim que funciona aí o nosso sistema. Então eu vou parar ele aqui. Então, aqui são outros sistemas que a gente faz, né? Ó, você aplica os mesmos componentes, tá? Ó, em vários equipamentos diferentes, né? Uma empacotadeira, então, tá? O controle de uma empacotadeira, controle aqui de um processo industrial, então, de fábrica de etanol, tá? Aqui controla o milho, então, que vai entrando aqui, que vai saindo para as bateladas, né? Tem que ser um milho controlado, porque a quantidade exata de milho para ir a quantidade de química, né, para fazer a fermentação e fazer o álcool. Então isso que é na usina que eu fiz esse sistema aqui, dentro lá da usina, tá? Então ele controla tudo aqui. E aqui um outro sistema, por exemplo, né, aqui em cima, com duas leituras de pesagem, né, tá? Então também é outro tipo de sistema. Eu tenho duas coisas pesando, dois equipamentos pesando e controlando todo o sistema, né? Então, cada um aqui seus comandos, manual e automático, ó. Então, conforme o processo aqui, a gente vai montando, tá, pessoal? É por isso que eu digo, então tem que ter o estudo de caso, análise do sistema, né?
para a gente cada caso é um caso, então aí vai depender do tipo da PLC que você vai comprar, o tipo dos componentes, dos equipamentos que você precisa ser monitorado e controlado, beleza? Então, pessoal, peço para vocês aí, gostaram desse áudio, aprenderam alguma coisinha, aprenderam um pouquinho mais sobre alguma coisa, eu agradeço se você se inscrever, se você dá um like aí, tá? O que vai acontecer, pessoal? Eu comecei a trabalhar, tive uma oportunidade aí numa empresa na LCI Informática aí, uma empresa muito boa aqui da minha cidade aqui, e eu então fui trabalhar com eles aí e fiquei com o tempo mais restrito, mais apertado. Então eu pretendo fazer um vídeo por semana aí para vocês, para estar dando uma ideia desse mundo de automação. Lá eu estou num mundo totalmente diferente agora, tá? Eu estou desenvolvendo sistemas então para dentro da empresa, né? Para desktop, para a plataforma deles, para plataforma móvel, né? Então, uma oportunidade muito boa para mim lá, agradeço o pessoal da LCI lá, e estamos na luta então, e daí me falta tempo, tá? Então, aquilo que eu falo para vocês, então, eu quero fazer um curso mais específico, mais técnico aí, para deixar alguma plataforma, mas daí vão levar dias, vão levar horas, porque é tudo muito esmiuçado, pessoal, é muita informação, beleza? Então, agradeço novamente aí, puder se inscrever, puder passar esse conteúdo para alguém que gosta aí. Sempre vou estar trazendo algum assunto relacionado a essa área aí de automação, área de robótica, a área industrial aí, eletrônica, essa área, beleza, pessoal? Então, quiser dar um comentário, eu agradeço. Quiser fazer alguma pergunta, tamo aí, bota nos e-mails aí, se a gente puder ajudar, a gente tá aí, beleza? Então, pessoal, aqui já é lá na frente, tá? Só para me mostrar para vocês esse sistema que eu fiz aí da usina de álcool, como eu falei, tá? Então, lá dentro do escritório, lá dentro do laboratório químico lá, ó, eles têm acesso a essa tela aqui, que essa tela então está conversando com o sistema lá fora, aquela máquina que eu mostrei para vocês, então está monitorando aqui, então todas as entradas de pesagem, como é que está ajustando, como é que não está, qual a quantidade aqui de estimativo de produção, tudo isso então vem na tela, tá, pessoal? Só que aqui já é uma programação mais complexa, né? Você já está fazendo a PLC, conversar com uma linguagem de programação no computador, né? E trazendo essa informação. Então é um curso, aqui é outro curso, Então, como eu falei para vocês, é muita informação para vocês entenderem a que ponto dá para chegar, tá, pessoal? Então, se vocês gostam da área, vocês vão aprendendo. Eu no começo também não sabia nada, como eu falei para vocês, tá? Faz muitos anos que eu estou na área, claro, sem dúvida, né? Mas a gente sempre vai aprendendo, tá? Então, como é que eu vou te dizer? Sonhos, objetivos, tá? Vou conseguir, vai lá, estuda, pessoal, corre atrás, que consegue, beleza? Então, pessoal, aqui para a gente ter uma ideia, o que você teria aqui? Você tem uma planta, né? Tá? Você tem uma planta aqui, ó, de um sistema de carregamento, tá? Um sistema um pouco diferente. Então, o que acontece aqui? Uma indústria, por exemplo, de ração, né? Onde ela teria aqui, ó, vários tipos de ração saindo, né? Então, por que essa separação aqui? Devido à química, né? Então, às vezes, pode ficar resíduo, tá? Então, pode misturar? Se faz uma boca só. Não, não pode misturar. Então tá. Então, eu tenho que calibrar que vai sair tanto disso, tanto disso, tanto disso, uma formulação, né? Tá? Para jogar no meu caminhão, né? Então, você vai ter uma planta, você vai ter que estudar isso aqui, fazer o teu algoritmo para desenvolver a tua estratégia, né, o teu sistema, e ficar olhando, então, quantos motores eu vou ter que ligar nesse processo, quantas saídas eu vou ter que controlar, né, quantos pneumáticos, quantos eletrônicos, quantos sensores eu vou ter que ter. Então, você precisa fazer um estudo, tá? Você precisa, um projeto, né, sentar e definir tudo direitinho, tá? Então, isso dá demanda, dá trabalho, pessoal. Você imagina como eu fiz, então, como eu falei, da Águas, lá várias cidades, né, cada poço, cada lugar, cada cidade. Então, quantos poços vai ter numa cidade? Quantos motores vão ligar na cidade, quantos sensores, quantos atuadores, entendeu? Então é um processo grande, trabalhoso, mas vale a pena, tá, pessoal? Então, como eu trabalho muito tempo com isso aí, eu consigo até dar mentoria, né? Nessa área aí. Então, tem alguma empresa, o pessoal está começando, por exemplo, o pessoal me procura para isso, né? Então, eu tenho... o que seria ideal, o que seria bom, como funcionar. Como eu tenho vários anos aí nessa área aí, eu já experimentei muito tipo de coisa, então eu tenho ideia do que dá certo e o que pode não dar certo, tá, pessoal? Então, casos que aconteceram comigo, então eu consigo opinar nessa situação aí, beleza? Então para isso que serve aí os sistemas, né? Eu acho muito interessante isso, tá, pessoal? É um negócio que dá trabalho, é um negócio que o cara tem que pensar bastante, é um Lego, é um quebra-cabeça, cara. Para quem gosta, é show de bola. Eu olho isso aqui, eu fico louco quando preciso fazer um negócio desse. Porque é muito gostoso você fazer um negócio desse. Beleza, pessoal?
Então, pessoal, aproveitando, agradeço de novo aí, tá? Nas próximas aulas, outros assuntos interessantes. Talvez eu continue com isso, talvez eu traga outra coisa. É muito assunto, como eu falei para vocês, né, pessoal? E precisaria, então, tá fazendo um curso mais específico para quem quer se especializar nessa área. Ou correr atrás, tá? Se vocês correrem atrás, tem muita coisa na internet, tem muito material, então a gente vai aprendendo, sempre aprendendo um pouco, pessoal, né? Tá? Uma hora a gente chega onde quer chegar aí, beleza? Parabéns se você gosta da área aí, tá? Dá um like aí se você gosta dessa área aí, se você está gostando, se aprendeu alguma coisa, se achou interessante essa apresentação de hoje também, tá? A gente agradece um feedback aí. E como eu falei para vocês, eu vou tentar estar fazendo um vídeo por semana de algum assunto interessante aí, tá? Beleza? Então, até a próxima.